responder nossas orações? Será que todo tipo de oração Deus ouve? A pregação de hoje, amados, vai responder todas essas perguntas para nós. Então fique atento. Se você tem alguma dúvida, se Deus ouve todo tipo de oração, se tem algum obstáculo para Ele ouvir, fique aí atento que nós vamos entender. Hoje vai ser respondida essa dúvida. Então, o tema da pregação de hoje é obstáculos da oração. Você que gosta de anotar, pode fazer aí as suas anotações. Segundo a Bíblia, que é a palavra de Deus, que não mente, que tem toda a verdade, às vezes, amados, pode existir alguns tipos de obstáculos nas nossas orações. Mas obstáculos, eles existem para eles serem vencidos, principalmente se nós estamos na graça, e nós cremos no sacrifício de Jesus. Eu queria que os amados lessem comigo João 11:42. Então diz assim, João 11:42, Jesus disse: graças te dou porque sempre me ouves. Então, amados, Deus não rejeita a oração. Lembra da música? Deus não rejeita a oração. Isso é uma verdade profunda, Ele não rejeita a oração. Então, Deus, Ele sempre ouve. Ele, como um pai amoroso, que ama muito seus filhos. Ama demais. Vocês concordam comigo que você é um filho muito amado? Então, o Senhor tem prazer em ouvir. Mas, porém, contudo, entretanto, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, existem alguns obstáculos, existem alguns problemas, alguns inimigos que infiltram na nossa vida de oração e impedem a manifestação do poder de Deus. Então, existem vários obstáculos, mas nós vamos aqui listar 7 obstáculos. E você que trouxe seu caderninho aí, vá tomando nota e vá se analisando como está a sua vida. Se algum desses obstáculos que vão ser descritos aqui, são quantos obstáculos que eu falei? Eita, vocês estão atentos, legal. Então, 7 obstáculos, que em nome de Jesus, se existir na tua vida, vão cair hoje todos por terra, não vai mais existir nenhum obstáculo. Então, aqui o primeiro obstáculo é no relacionamento errado na família. Repita, o primeiro obstáculo é relacionamentos. E nós vamos ver 1 Pedro 3, de 1 a 7. Pode colocar aí, filho, por favor. 1 Pedro 3, de 1 a 7. Então diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça
de forma que não sejam interrompidas as suas. Vamos repetir de novo. De forma que não sejam. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. E isso aqui, amados, é para você, marido, para você, esposa, e para você, filhos. Para que não seja interrompida as suas orações, está sendo listado aqui nessa passagem algumas atitudes que nós devemos ter dentro de nossas casas. Né? Mulher insubmissa, ranhenta, que briga por tudo. O marido que não ouve, a mulher às vezes quer falar, quer explicar as coisas. Filho desobediente. Né? Deus, amados, Ele honra muito a família. Deus, Ele se importa com a família. Tanto se importa que na palavra em Malaquias, Ele diz que Ele odeia o divórcio. E hoje em dia as pessoas por qualquer coisa estão se separando, amados. Né? Então, um dos obstáculos que pode ser grande na sua vida para ser interrompidas suas orações é quando há contenda dentro de uma casa. Quando uma casa só vive em briga. Amados, há muitos anos atrás eu tinha uma discípula que eu tinha uma célula na casa dela. E aí eu fui fazer uma visita toda alegre. Aí eu vou lá compartilhar uma palavra com a irmã. E aí quando eu estava na rua da casa, quando eu ia chegando perto da casa dela, eu escutei, foi umas gritaria. Pense numas gritaria. Aí quando eu cheguei perto da casa dela, eu queria voltar. Mas não dava não, porque o pessoal já tinha me visto. As crianças estavam todas sentadinhas lá, com os olhinhos contadinhos. Tudo assim, tipo Irmã Geralda me socorre. Naquela época eu nem era pastora. E aí eu fiquei lá ouvindo aquela discussão. Aí quando ele me viu, ele olhou para mim, ele ainda não era convertido. Ele olhou para mim e disse, olha, irmã Geralda, é o seguinte, esse negócio aí de discipulado de Bíblia não está resolvendo não. Porque essa mulher está cada vez mais insubmissa, eu falo as coisas para ela. Irmã Geralda, ela só vive metida em dívida, compra tudo. Tudo que oferecem para ela lá na fábrica, a mulher compra, é espelho, é tudo, de prestanista, coisa super cara, que eu já disse para ela que lá no centro era barato. Eu sei que o homem descascou. E aí ela também diz lá, irmã Geralda, mas ele não está falando para a senhora aí que ele comprou um celular novo, ele nem precisava. Aí então foi muitas acusações, amados, de um lado para o outro, e eu ali tentando acalmar o negócio. E aí ela chega comigo e disse bem assim, irmã Geralda, nós precisamos orar mais para que ele se converta. E hoje, estudando isso aqui, amados, eu entendi por que eu estava orando tanto. Demorou muito a bênção chegar, mas por quê? Porque a mulher era muito insubmissa, mas para a glória de Deus, ela se tornou uma grande mulher de Deus, ela se converteu, parou realmente de comprar, e ele também se converteu. Deus ouviu a oração, amém? Então, amados, Deus, Ele quer ser o centro dessa família. Mas tem família que Deus não é o centro, não. Ele está fora, ó. Porque o que está lá acontecendo é muita briga. Né? Então, amados, isso pode ser um obstáculo ferrenho. Uma casa em desordem. Mas eu quero lhe dizer, acalmar seu coração, que isso tem jeito. Amém? Obstáculos são vencidos. Então, vamos para o segundo obstáculo, que é a falta de perdão. Amados, a falta de perdão é algo que atrapalha muito a nossa vida espiritual. Atrapalha muito a nossa conexão. Nós vamos ver uma passagem aqui que está em Marcos 11, 25 a 26. Que diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Amados, eu fiquei meio encafifado quando eu li assim, esse negócio aqui. Eu disse, e aí a graça, né? Deus já fez, tal. Mas aí eu, com a ajuda ali da Gabi, a gente foi estudar. E a gente entendeu que essa passagem aqui, Jesus ele falou
para aquelas pessoas lá, e para hoje também para os religiosos, que vivem na lei. Porque ali tinha muitos, os fariseus, os hipócritas, que eram muito religiosos. Mas aqui na igreja não tem religiosos, amém? Só tem gente que está na graça. Ou tem algum religioso aí? Se tiver, levante a mão. Aleluia. Então, amados, glória a Deus, porque nós vivemos na graça. E por isso as nossas orações não são interrompidas. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Então, para que não sejam bloqueadas, amados, olha, guarda isso. Eu vou tentar explicar bem direitinho para você. Guarda isso. Para que não seja bloqueadas a sua vida de oração, você precisa estar na graça. Você precisa estar em Jesus, tá? Não na lei. Guarda isso, tá? Então aqui é o segredo de tudo, é você não sair da graça, ficar sempre na graça e não ir para a lei. Quem vive na lei, amado, vive na justiça própria. E eu quero aqui dar 2 características de pessoas que vivem na lei e não na graça. As pessoas que vivem na lei e não na graça, ela tem 2 grandes sentimentos, ressentimentos e reclamação. Amado, quem reclama vive dizendo: eu mereço coisa melhor. Eu merecia coisa muito melhor, eu merecia um conforto melhor. Eu não sei por que eu sofro, eu não merecia sofrimento, porque eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Então a reclamação, amada, ela pesa o ambiente. Ela tira a unção e de certa forma ela vai impedir a oração. Mas a coisa que mais expressa a justiça própria é a falta de perdão. Quando eu digo assim, alguém errou contra mim. Como que pode alguém errar contra mim? Eu não erro contra ninguém, eu faço tudo certo. Por isso eu quero justiça, eu não mereço isso não, eu quero justiça. E aí quando eu ajo dessa forma, amado, eu saio da graça e vou para... Vocês estão entendendo? Eu saio da graça e vou para lei. E aí, o que é mais agravante, quando eu saio da graça, com que base você espera que Deus ouça a sua oração? O merecimento próprio, né? E aí Deus, que nos conhece, sabe que nós não merecemos nada, amado. Não merecemos nada, nada, né? E aí quando eu me entendo que eu não mereço nada, que eu não sou merecedor, que eu sou falho, eu olho para o meu irmão e libero o perdão mais facilmente, né? Amém? Lembra da atitude de Jesus lá quando a mulher foi pega em adultério? Né? Os camaradas na lei queriam o quê? Matar ela, apedrejá-la. Foi o que Jesus disse? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vazou todo mundo, porque todos nós somos falhos. Quem somos nós para estar apontando os erros dos outros, amado? Quando a gente entende isso na nossa vida, que nós somos falhos, que realmente nós necessitamos da graça, a gente libera o perdão. E aí não existe bloqueio para a oração. Amém, amados? Então, o terceiro motivo é motivação errada. Vamos ver Tiago 4:3. Diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Deus ouve oração com motivação errada? O que vocês acham? Será que Deus ouve uma oração com motivação errada? Não, Ele não ouve, amado. Ele não ouve. Ele vai fazer o quê? Ele vai corrigir os motivos. Se você é filho, Ele, muito amado, Ele vai corrigir esses motivos que muitas vezes você pode estar pedindo na carne. E o que é uma oração com motivo errado na carne? É quando eu oro assim: Deus, vem com a tua espada desembainhada, Deus, e passa no pescoço daquele meu irmão. Deus, mata, Deus, tira tudo dele, Deus, e dá para mim. Né? Então, isso é uma oração com motivação errada. Deus castiga o fulano. Olha o que ele está fazendo comigo.
Tira tudo desse desgraçado. Então será que Deus vai ouvir um tipo de oração dessa? Não, por quê? Porque essa oração não está baseada no amor, né? Então, e ainda também, amados, quando eu peço por motivo de inveja, tem pessoas que, infelizmente, que ainda tem esse tipo de atitude. Ora porque tem inveja. Tem um carro e aí deixa eu ver aqui um carro, um HB20. Aí o irmão do lado compra uma Hilux. Aí quando ele se acorda aqui, olha a Hilux, ele fica doido. Deus! Me dá uma Hilux para me mostrar para esse meu vizinho aí que eu sou um homem de Deus. Ele vai dar? Não, porque é uma motivação errada. Agora, se você disser assim, Deus me dá uma Hilux para me encher de gente, para me levar para a cela, para a igreja, é bem capaz, amados. Amém? Então, motivação errada bloqueia. Quarto empecilho é toda forma de desobediência. Vamos lá ler o texto de Isaías 59, de 1 a 2, diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Amados, toda atitude de rebeldia ou desobediência à palavra de Deus fecha os céus. Toda rebeldia ou desobediência à palavra de Deus fecha os céus. E que tipo de desobediência, amada? Toda aquela desobediência deliberada. Quando eu sei, eu já li na palavra e eu teimo em fazer, eu estou fazendo deliberadamente. Quando a palavra diz assim, não levantará falso testemunho, e eu vou começar a caluniar com mentiras, espalhar mentira contra os meus irmãos. Então, isso é uma desobediência, é um exemplo de desobediência deliberada. E isso pode criar obstáculo na sua vida de oração. Então, quando você acha que é errado, que o errado é certo. Todo o pecado foi cravado na cruz? Amém? Agora, amado, a gente tem que entender que porque o meu pecado foi lá, todo o meu pecado foi cravado na cruz, eu devo sair pecando aí deliberadamente. Eu queria que vocês repetissem comigo. A graça não é justificativa para se pecar, mas é justificação de Deus para quem é pecador. Amém? Então, quando você começa a achar que seus pecados não são mais pecados, você cria um sério problema para Deus. E aí surge a famosa disciplina, né? Por quê? Porque Deus te ama, né? E aí você está pecando conscientemente, o que é que vai resultar? Disciplina, porque Ele é um Pai que ama. Amém? Então, o quinto obstáculo na oração é ídolos no coração. Vamos ver Ezequiel 14:3. Ezequiel 14:3 diz: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixá-los que me consultem? Amados, no meio do povo de Deus evangélico, não adoramos ídolos, amém? Ídolos feitos por imagens esculpidas, né, por mãos. Mas se a gente for entender o que é ídolo, o que é ídolo? É toda pessoa, objeto que toma o lugar de Deus na nossa vida. Amado, o que acontece quando a gente tira
o primeiro lugar que deve ser Deus, quando a gente troca e coloca essas coisas na nossa vida. Sabe o que acontece? Deus vai tirar. Sabe por que Ele vai tirar? Porque Ele te ama. Então Ele vai tirar para que Ele realmente ocupe o lugar dele que tem que ser o primeiro. Amém? Então o sexto obstáculo é a falta de generosidade. Vamos ver Provérbios 21, 13. Provérbios 21, 13. Quem fecha os céus ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Eita, forte. Então, amados, a recusa de ajudar quem se encontra em necessidade, quando nós podemos fazer, pode impedir as respostas, pode fechar os céus. A avareza, o contrário. A avareza, amado, a falta de generosidade é avareza. E o contrário é generosidade, né? Então, a avareza é um sinal de alguém que nunca experimentou a graça. Se você encontrar uma pessoa que não gosta de ajudar o outro, que não gosta de contribuir na célula, que não gosta de dar o lanche, é uma pessoa avarenta. Se ela pode ajudar e ela não dá porque simplesmente não quer, então ela é uma pessoa avarenta. E o avarento também pode impedir, pode bloquear suas orações. Uma pessoa, assim, um exemplo de uma pessoa muito generosa que eu conheci, é uma irmã que era daqui da nossa igreja. Ela não tinha muito recurso financeiro. E logo no início do nosso ministério, nós passamos 7 anos na total dependência de Deus. E eu passei 7 anos sem poder comprar nenhuma roupa para mim, nenhum sapato. Mas Deus nunca deixou faltar. As irmãs me davam, traziam, me abençoavam. E essa irmã foi uma irmã muito generosa na minha vida. Porque ela não tinha muito. E um dia ela me pegou, me levou na casa dela, abriu as portas do guarda-roupa dela e disse assim para mim: pode pegar o que você quiser. Pode pegar. E eu fiquei, vou pegar nada não. Não, mas eu quero que tu escolha, por favor. Eu quero que tu escolha algumas roupas daí para ti. E a coisa era de um jeito, amada, com ela, que se eu dissesse assim, essa tua blusa está tão bonita, no outro dia a blusa estava lá em casa. Então eu já nem dizia mais para ela que as coisas eram bonitas, porque eu sabia que ela me dá. Então assim, ela é um exemplo muito grande de generosidade. Então Deus ama isso. Amém? E tem um exemplo também. Quem conhece aqui a parábola do juiz, do rei, que mandou chamar os servos para acertar a conta? Eu não anotei aqui a passagem, eu não vou ler por causa do tempo, mas eu vou contar rapidamente a passagem. Existia um rei que tinha um monte de gente devendo ele. Um monte de gente. Aí ele disse assim, vai lá, chama todo mundo que está me devendo que eu vou acertar as contas. E tinha um camarada no meio desse povo aí que devia muito, mas pense, uma dívida alta, era bilhões. E aí o rei chegou diante dele e disse assim, você precisa me pagar, senão eu vou mandar lhe matar. Ele se ajoelhou e clamou, pediu, por favor, que ele não fizesse isso. Por favor, que ele pediu misericórdia, ele clamou por misericórdia. E aquele rei foi misericordioso e pegou e pagou essa dívida, perdoou essa dívida. E isso, amado, é graça. Isso é generosidade, né? E aí esse homem saiu de lá muito satisfeito, dando glória a Deus, creio eu, porque foi paga a sua dívida. E aí ele encontrou uma outra pessoa que estava devendo ele, mas era uma mixaria. Essa pessoa estava devendo uma mixaria. E ele chegou, olha, tu tem que me pagar aquela tua dívida aí, algo assim como R$1.000. E aí o rapaz clamou, não, eu não tenho com que te pagar, eu não posso te pagar, tem misericórdia. Se ajoelhou, pediu, ele disse, nada feito, tu vai para a cadeia. E aí ele foi para a cadeia. As pessoas que souberam disso foram lá e contaram para esse rei.
Disse, olha, sabe aquele homem que o senhor pagou aquela dívida impagável? Pois é, ele não teve a mesma misericórdia e botou o servo dele, a pessoa que estava devendo a ele, na cadeia. Então, amados, esse tipo de atitude, de não ter essa misericórdia com as pessoas, bloqueia. Viu? Bloqueia e bloqueia feio. Nós precisamos pedir, ter nesse nosso coração essa generosidade, para que realmente não seja bloqueado. Por que você acha que o rei ficou indignado? Porque ele achava que o outro deveria ter a mesma atitude dele, não é verdade? Esse rei aqui pode ser o Senhor, amado, na palavra. Né? Pode ser o Senhor aqui. Jesus contou essa parábola para os seus discípulos, para que eles entendessem a importância de você ser generoso. E aí o rei disse assim, como você recebeu tanta graça? Você não tinha graça nenhuma para dar para esse teu devedor? Como você recebeu tanta misericórdia, você não tinha nada? Então, amados, o avarento, ele recebe muita graça, mas não quer dar graça nenhuma. Amém? O sétimo e o último obstáculo que é dúvida e incredulidade. Vamos para Tiago 1, do 5 ao 7. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Amados, a incredulidade é quando alguém sabe que Deus responde a oração, que Deus faz, mas ele não crê. Ele está todo o tempo ali duvidando. O incrédulo, amado, ele chama Deus de mentiroso. Será que Deus vai fazer isso? Ele lê nas escrituras as maravilhas que Deus fez. Deus abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas de Jericó, livrou Daniel da cova dos leões, Cedraque, Mesaque e Abidnego ali, amado, do leão. Amados, e ainda assim tem gente que sabe dessas maravilhas, ouve o testemunho, como a gente ouviu hoje pela manhã, dessa irmã que foi curada por um câncer, e ainda não acredita. E a incredulidade, amados, fecha os céus para você. Quem lembra da história de Pedro, que estava no barco, e aí Jesus apareceu, ele achava que era um fantasma. Quem já leu essa passagem? O que foi que Jesus fez? Vem, Pedro. E Jesus, ele teve fé, saiu do barco e saiu andando sobre as águas. E ele não afundou. Mas a partir do momento que ele começou a olhar para as circunstâncias, tirar a sua fé, o que foi que aconteceu? Ele afundou e disse: Jesus, salva-me. Então, aí, agora você pode estar pensando, o que fazer para me livrar de tantos obstáculos? Corra para Jesus. Corra para Jesus. Vamos ver o que diz João 8:32. Diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os... Então, Jesus liberta você de todos esses obstáculos. Todos, não vai mais ter obstáculo na sua vida, amados. Eu queria convidar você nesse momento a ficar de pé.